É interessante a gente pensar também, né, quais são as atitudes que a gente tem em relação ao suicídio. Né? Então, assim, parem para pensar um pouco. Se alguém chegasse para mim hoje e dissesse que estava com pensamento suicida ou pensando em tirar a própria vida, como é que eu iria reagir? Né? Talvez hoje, né, a gente está aqui na palestra conversando sobre isso, talvez a gente já fosse um pouco mais aberto. Mas, não sei, há 5 anos, será que a gente teria a mesma atitude assim, de parar para ouvir? Né? Então, assim, as nossas atitudes, elas influenciam as ações que a gente vai ter em relação ao suicídio. Né? Então, só para a gente refletir um pouco, por que é importante a gente pensar numa trajetória histórica em relação ao suicídio? Né? Porque as coisas elas não acontecem por acaso. A gente não está aqui hoje, não estou hoje vestindo uma calça jeans, uma blusa e um tênis porque eu quero. Não é só por isso. Claro que eu escolhi essas roupas, mas, na nossa sociedade, né, a gente foi habituado a escolher determinado tipo de roupa. Né? Se a gente for na aldeia indígena, o pessoal está lá com menos roupa. Né? Se a gente vai para um outro bairro, talvez, as roupas já são diferentes. Não sei. Mas, assim, o aspecto cultural ele está muito presente nas nossas atitudes, nas ações que a gente toma também. Então, nem sempre o suicídio ele foi condenado ou visto de forma preconceituosa. Né? Na Antiguidade Clássica, né, na Grécia Antiga, em Roma, a prática mais comum em relação ao suicídio era a tolerância mesmo. O suicídio era algo aceitável, né? Era considerado um ato de liberdade das pessoas e até mesmo um ato honroso, em alguns pontos. Né? Mas o fator econômico pesava. Porque, por exemplo, um cidadão comum era permitido cometer suicídio. Já para um escravo, não, porque ele ia trazer um prejuízo financeiro ali para o Estado. Né? Então, o que influenciava mais era fatores econômicos, não tanto questões religiosas ou morais. Certo? Na Idade Média, né, com o caminhar da história, na Idade Média é que começa a se ter uma condenação real do suicídio. Né? O suicídio ele passa a ser visto mesmo como algo, como um pecado, né, como algo, em alguns momentos, algo demoníaco, né, que a pessoa que está nessa situação estava demonizada. Né? Existia a questão do exorcismo referente a essas pessoas e algumas outras penalidades. Né? Já teve alguns momentos da igreja em que as pessoas que sobreviviam a uma tentativa de suicídio eram excomungadas, por exemplo. Né? Então, esse período da Idade Média ele ficou marcado por essa questão da condenação do suicídio. Né? Era um período que tinha uma relação muito forte entre a igreja e o Estado, né? E muitas vezes como é que eu posso dizer? Os interesses eles meio que se misturavam. Né? Porque, se a gente for parar para pensar, na própria doutrina cristã, na Bíblia, por exemplo, não existe uma condenação concreta do suicídio, ou do suicida. Né? E aí, com o avançar, né, da ciência, da tecnologia, da Idade Moderna, essa questão do suicídio se tornou um dilema, porque passaram a perceber que ele estava muito associado, por exemplo, com transtornos mentais. Né? Pessoas que tinham algum tipo de problema mental, né, algum transtorno, e que chegavam a tirar a sua própria vida. E isso passou a ser investigado cientificamente, né? Tentando entender quais eram os fatores que estavam envolvidos, o que é que influenciava ou não nesse tipo de comportamento ou nessa ação. Né? E aí, essa questão do suicídio foi deixando de ser vista no ponto de vista moral para ser visto do ponto de vista de um problema de saúde pública. Né? Porque acontecia com muita gente, por mais que em alguns ambientes fosse escondido, né? Mas foi percebido que era preciso fazer algo além. Né? Algo além de condenar, era preciso ter um outro olhar para essas pessoas, um olhar de cuidado, um olhar de acolhimento. Né? E isso foi conseguido através do avanço científico. Como eu já falei antes, é importante a gente pensar sobre isso, porque, como eu falei, a gente vem de uma trajetória histórica. Né? As escolhas que a gente faz hoje, de certa forma, têm um reflexo disso. Né? Então, esse olhar que a gente tem, muitas vezes, preconceituoso em relação ao suicídio, é um reflexo desse processo histórico que a gente viveu, desde a da Grécia, passando pela Idade Média, passando pelos tempos modernos, até a atualidade. Né? Então, refletir um pouco sobre isso e as mudanças que a gente precisa
fazer para mudar esse olhar em relação ao suicídio?